Muito boa noite, amigos da trilha. Estamos começando mais um programa Na Trilha do Vinho. Hoje um programa diferente. A partir de agora, no mês de outubro, um programa por mês, onde nós vamos dar um mini curso para você que de repente ainda tem dúvidas de vinhos. Uma vez por mês, sempre dicas do mundo do vinho. Mande a sua sugestão, sua crítica, sua dúvida para o e-mail programa@natrilhadovinho.com.br. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura. Em 5 segundos, começa o programa Na Trilha do Vinho. Um oferecimento: Café Mantiça, um café naturalmente doce. Café Mantiça, um café naturalmente doce. Muito boa noite, amigos da trilha. Estamos começando o programa Na Trilha do Vinho. E por que Na Trilha do Vinho? Porque a gente coloca o vinho numa situação onde nós estamos aprendendo com essa bebida de Baco. Né? Uma bebida milenar, uma bebida que existe há milhares de anos, aliás, e que realmente vai atravessar por mais milhares de anos, a gente vai passar, o vinho vai ficar e vai ter muita história para contar. A partir de hoje, você vai ter uma vez por mês um mini curso de vinhos, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, pode mandar sugestões, críticas ou elogios, para que a gente possa responder aqui também durante o nosso programa. Hoje a gente não tem entrevistado, hoje é eu, você e as informações que eu separei especialmente para você tirar suas dúvidas, ou se você já sabe, reciclar, que nunca é demais também fazer o exercício do aprendizado. Para começar o programa de hoje, vamos fazer a pergunta mais clássica para quem está entrando no mundo do vinho. O que é vinho? Vinho é o resultado da fermentação do suco de uva, onde existem algumas leveduras que vão se alimentar do açúcar e vai transformar esse açúcar em álcool. Então, basicamente, de um processo de extração da uva, onde você faz uma prensa ali na uva, se você tem um suco, as leveduras vão transformar o açúcar em álcool. Então, se tem álcool, é vinho. Se não tem álcool, é suco de uva. Basicamente, mais para frente a gente vai explicar um pouco o que pode diferenciar nesses processos. Muito bem, mas se tem álcool, é uma bebida alcoólica, e aí sempre aquele cuidado que a gente fala, se for dirigir, não beba, e se também já sabe que vai sair, vai beber, peça um táxi, o que isso vai ocasionar no seu organismo? O álcool ele tem um efeito relaxante muscular, então tomando em doses moderadas, e a Organização Mundial de Saúde recomenda sempre uma taça de vinho ao dia, você tem os benefícios, não só do álcool, do efeito relaxante, mas principalmente do resveratrol, dos polifenóis, antioxidantes, anticoagulantes, todos os benefícios que o vinho tem para a sua saúde, que você vai perceber ao longo da sua vida, e aí isso é provado cientificamente, a comparação de quem toma uma taça de vinho regularmente para quem não toma, que tem até uma maior longevidade e previne uma série ajuda na prevenção de uma série de doenças. Bom, quando você pega uma garrafa de vinho, a base dele é a uva. Então vamos bem no conceito. Existem as uvas Vitis labrusca e existe a uva Vitis vinifera. Fábio, o que significa uvas Vitis labrusca e uvas Vitis vinifera? A uva Vitis vinifera está na própria palavra, vinífera, própria para se fazer vinhos, é uma uva Vitis vinifera. Essas uvas têm bagos menores e ela tem uma maior concentração de açúcar. Lembra que eu falei que o vinho é a fermentação do açúcar em álcool, ele vai transformar o açúcar em álcool? Então a uva Vitis vinifera, ela vai ter uma grande concentração de açúcar que vai, depois do processo de fermentação, atingir a graduação alcoólica do vinho, que é no mínimo de 10 graus e vai até 14, 15 graus de vinhos, dependendo de cada variedade de uva. A uva Vitis labrusca são aquelas uvas comuns, aquelas uvas próprias para fazer sucos de vinhos. Você encontra muito no supermercado. Né? Então, por exemplo, vou dar alguns nomes.
uva Niágara, uva Rubi, uva Itália, uva Isabel, uva Folha de Figo. São uvas próprias para se fazer sucos que também são produzidos vinhos. Aliás, na minha família, meu pai mesmo fazia vinhos, ele na região de Caldas amassava a uva no pé e ele sempre nos falou desses vinhos e eu também tomei muito vinho e tomo até hoje. Porém, qual é a grande diferença da uva Vitis labrusca para a uva Vitis vinifera? É que a uva Vitis labrusca ela não consegue produzir uma quantidade de açúcar suficiente para atingir aqueles mesmos 10 graus de álcool. E aí, durante o processo de fermentação, acaba aquele açúcar. E aí, você precisa adicionar um outro açúcar para complementar essa fermentação. Só que quando você adiciona um novo açúcar, esse açúcar já não é um açúcar natural. E aí pode ocorrer algum desequilíbrio. Aí entra o trabalho do enólogo e fazer os ajustes, aquilo que tiver que fazer para tentar corrigir o vinho. Quando você tem uma fermentação natural, que provém exclusivamente da fermentação do açúcar da própria uva, você obtém um vinho de melhor qualidade. E um vinho também que vai te dar uma maior longevidade, porque ele cresce em açúcar, em acidez e em tanino. São esses três fatores principais, açúcar, acidez e tanino, daqui a pouco eu falo que é tanino, que vai dar uma maior longevidade para o vinho, para aguentar mais tempo aí de vida. Então aquele ditado que fala que o vinho quanto mais velho melhor, não é uma regra não. Pode ocorrer aí, dependendo da variedade da uva, um vinho morrer com 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida. Quais são os tipos de vinhos que nós temos? Os tipos de vinhos nós temos os vinhos brancos. Então, por exemplo, aqui tenho aqui uma garrafa de um vinho branco, um vinho da uva Moscato Giallo. O que predomina, qual a principal característica de um vinho branco? A acidez. Saindo da uva, indo um pouquinho para te exemplificar, por exemplo, a maçã. Quando você morde uma maçã rosada, a maçã rosada ela tem aquela concentração de açúcar bem acentuada, bem doce, não é? Quando você morde uma maçã verde, não trava um pouquinho aqui a lateral da tua língua? Pois é, isso é a acidez. A maçã verde ela tem uma concentração maior de acidez comparando com a maçã rosada. Na uva a mesma coisa. A uva verde, que teoricamente é a uva que vai fazer o vinho branco, ela é mais rica em acidez. A acidez, gente, não é defeito. Acidez, em equilíbrio, é qualidade. O que ela provoca no nosso organismo? Ela provoca a sensação de refrescância, principalmente então no verão, naquela alta temperatura que você quer baixar um pouquinho a temperatura média do teu corpo. Quando você toma um vinho que tem uma boa acidez, uma boa concentração de acidez, ela tem aquela sensação de refrescância, ela baixa a temperatura média. Isso ajuda muito você se refrescar. Só que o vinho branco é filtrado, diferente do vinho tinto. O vinho tinto ele não é filtrado. O vinho branco ele quer também então dar leveza. Então, para você ter um pouco menor ataque da acidez na boca, recomenda-se que você sirva o vinho branco na temperatura média entre 6, 8 até 10 graus, dependendo da variedade da uva. Ou seja, mais gelado do que a uva tinta. Isso vai inibir um pouco o ataque da acidez na sua boca. Você vai conseguir ter o vinho mais equilibrado e aflorar bastante também, porque quanto mais você gela o vinho, mais você fecha os aromas. Então não é bom gelar demais. Deixando a temperatura de 6, 8 a 10, você continua percebendo os aromas do vinho e diminuindo um pouco o ataque da acidez que pode te incomodar. Temos o vinho rosé. O que é o vinho rosé? O vinho rosé necessariamente precisa ser feito de uva tinta. Já o vinho branco não precisa ser feito de uva branca. Ele também pode ser feito de uva tinta, porque o pigmento da cor do vinho está na casca. Durante parte do processo, quando está fazendo lá a remontagem do vinho, que é que se extrai a cor do vinho. Você pode fazer um vinho e nesse processo tira a casca e você não pega a cor. Mas teoricamente aqui você tem uma uva branca, tá? Já aqui para você ter a cor para fazer o vinho rosado, você precisa ter pigmentos de cor. E pigmento de cor que você vai encontrar nas uvas tintas. E como é que é feito o vinho rosado ou vinho rosé? Você, durante o processo de remontagem, quando começa a bombear o líquido por cima do mosto lá no tanque de aço inox, só faz parcialmente esse processo. Então, no início, que a polpa lá no centro da uva é uma polpa branca, né? Conforme você vai fazendo esse processo de bombear, quanto mais você bombear esse processo, mais cor vai pegando. Você interrompe isso na metade do caminho, você faz esse processo parcialmente. E assim você ganha essa coloração. E a mesma característica que para o vinho branco, ele também vai ser filtrado. Já o vinho tinto não é filtrado. Então qual é a proposta do vinho branco, do vinho rosé?
ter menor acidez do que o vinho branco, mas também ter a leveza do vinho branco, porque ele vai ser filtrado, ele não vai ter tanto corpo, tanta expressão de robustez na hora que você tomar esse vinho. Muito bem. Temos então o vinho tinto, e aqui eu tenho 2 garrafas que eu quero exemplificar para você, contar uma historinha para você dessas 2 garrafas aqui. Aqui são 2 garrafas de vinhos tintos. Então aqui a uva é a uva tinta, né? Ou seja, ela ficou mais tempo no pé, então quanto mais tempo ela atravessa o ciclo vegetativo dela, menor é a acidez, entre aspas, tá? Dependendo de cada variedade, mas comparando vinho uva tinta com uva branca, com certeza a uva tinta tem menor acidez do que a uva branca. Muito bem. E o vinho tinto não é encorpado. Então aqui você vai ter o álcool e você vai ter os taninos. O que são os taninos? Aquela parte sólida por dentro da uva, que é o que você tem como que comer. Também você vai encontrar nos talinhos, né? Em todo um processo estrutural da uva. O tanino é o que vai dar peso, como se você tivesse dar corpo, junto com o álcool, né? E a acidez vai dar aquele volume intenso de boca. E o teu organismo vai receber todo esse volume num processo de digestão, como se você estivesse se alimentando, porque vinho é alimento. Ele vai querer digerir isso. Então, você vai comer, por exemplo, uma feijoada no 40 graus, você não vai querer comer. Então, teoricamente, o vinho tinto pede temperaturas mais frias, que é onde a gente está mais predisposto a consumir para ter essa digestão. Só que isso não é regra, porque você pode tomar vinho tinto a todo momento, sempre em doses moderadas, você pode sempre curtir ter o prazer de beber o vinho. Mas comparando o vinho tinto com o vinho branco é para épocas mais quentes e o vinho tinto, teoricamente, para épocas mais frias. Agora, uma curiosidade para vocês que estão nos assistindo aí. Sabe por que existem esses 2 formatos aqui de garrafa? Aqui nós temos uma garrafa nesse formato e aqui nós temos essa garrafa nesse formato. Isso aqui não lembra aqui um ombro masculino, aqui um corpo sem curvas? E aqui não tem algumas curvas aqui? O que isso quer dizer? Os enólogos, isso não é uma regra do mundo do vinho, mas os enólogos que se preocupam em fazer vinhos dessa forma, eles têm essa percepção. Significa que esse vinho aqui, ele tem mais delicadeza. É um vinho que vai atacar menos. Ele sendo um vinho tinto, ele tem um ataque de boca menos intenso do que esse. Esse aqui já é um vinho mais rústico, um vinho mais bruto, um vinho mais potente, mais tânico. Vai acompanhar mais uma carne com gordura. Quem segue essas características, sem você olhar o rótulo e só olhando pela garrafa, você já sabe mais ou menos o que o enólogo quis te dizer. O que você achou dessas dicas? Gostou? Mais uma vez, mande um e-mail para a gente, programa@natrilhadovinho.com.br. Faça seus comentários, manda sua dúvida, sua crítica, seu elogio, que eu faço questão de responder aqui no nosso programa. Vamos agora para os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta. Na Trilha do Vinho, brinde essa aventura. Café Fazenda Mantiça, State Coffee, cultivado acima de 1.250 metros de altitude. Um café 100% arábica, de grãos selecionados, com uma bebida única, sabor e retrogosto incomparáveis. Um café naturalmente doce. Visite nosso site www.fazendamantiça.com.br. Quer saber tudo sobre vinhos? Venha na Trilha do Vinho, uma loja especializada com mais de 300 rótulos e produtos gastronômicos de diversas regiões do mundo. Acesse natrilhadovinho.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Confira nossas degustações e adquira nossos produtos. Para Poços, o frete é grátis. Rua Junqueiras 500, loja 15, Passo das Águas, Shopping. Poços de Caldas, na Trilha do Vinho. Brinde esta aventura. Amigos da Trilha, voltamos agora para o segundo bloco, continuando esse mini curso que a gente está tendo aqui agora sobre vinhos. Mande as suas dicas, sugestão para o nosso e-mail, daqui a pouquinho eu te passo ele. Bom, nós falamos então do vinho branco, falamos então do vinho rosé, falamos do vinho tinto e tem também o espumante.
né? O que é o espumante? Estamos agora na primavera, muito próximo aí do verão, a época também tem muita chuva, mas altas temperaturas. E qual é a proposta de um espumante? Qual é a finalidade, né? O que o espumante tem a me oferecer quando eu chegar numa loja de vinhos ou num restaurante e pedir um espumante? Muito bem. Antes de mais nada, o espumante é um vinho. Antes de ter o gás que está aqui dentro, primeiro se faz o vinho. Igualzinho se faz o vinho branco, o vinho rosé ou o vinho tinto. Macera, né? Tem lá a colheita, aí você tem lá a separação dos bagos, a prensa, maceração, fermentação e faz o vinho. Muito bem. Porém, aqui tem um gás, que ele também é conhecido como perlage, que são aquelas borbulhas, né, que tem aqui dentro desse líquido aqui. Como é que forma esse gás? Através de pressão. Você precisa de uma pressão interna para que, nessa pressão, o próprio líquido forma aquelas bolhas e essas bolhas tendem, ao entrar em contato com o oxigênio, a sair, a subir pela própria lei da gravidade. Muito bem. Por isso que enquanto você está com a garrafa fechada, essa garrafa você não percebe o perlage. Mas a partir do momento que você abre ela, ela entra em contato com o oxigênio, aquela pressão começa a liberar os gases vão embora. Então você mede a qualidade do espumante pelo gás. Então lembrando que antes de ter o gás, ele é um vinho. Então você vai medir o espumante tanto pela qualidade do vinho, que foi produzido antes de ter o gás, mas também grandes indicadores se dá pelo gás. E aí existem 3 métodos de se obter o gás dentro dessa bebida. O primeiro método é um método de gaseificação, que é quando você injeta um gás aqui dentro. É muito comum você encontrar, por exemplo, bebidas assim, extremamente baratas, né, que a proposta é uma proposta de você fazer festa, você curtir com os amigos, né, abrir e estourar lá na beira da praia, etc. Simplesmente curtir e beber, é um produto equilibrado, o pessoal gosta. Eu particularmente não gosto desse tipo de produto, porque como eu curto o espumante, eu gosto de ter uma boa persistência. Olha, Fábio, você está falando de persistência, o que isso significa? Você mede a qualidade do espumante por 3 características relacionadas ao gás. Primeiro, anote essa dica aí. Quanto mais tempo as bolinhas ficarem presentes ali, sendo liberadas, depois que você serviu na taça. Quanto mais tempo, melhor. Compara, por exemplo, com refrigerante gaseificado. Você coloca aqui um copo de refrigerante, você vai ver que rapidinho vai virar um xarope ali dentro. O espumante, quando tem boa qualidade, você coloca ele na taça, ele fica ali muito tempo persistindo, aquela pressão forçando o gás a sair. Então, primeira dica, persistência. Segunda dica, o tamanho da bolha. Quanto mais finas elas forem, melhor a qualidade do teu espumante. Porque quando tem pouca pressão, forma bolhas grandes e rapidamente o gás vai embora. Como o refrigerante, vou citar o mesmo exemplo aqui. Perceba lá no copo de refrigerante que aquelas bolhas rapidamente vão se embora. Quando você pega aqui um espumante, o espumante feito, daqui a pouco eu falo dos métodos, um espumante de qualidade, ele fica lá com bolhas pequenininhas, bem fininhas. Então, primeiro índice de qualidade, a persistência. Segundo, o tamanho. E terceiro, a quantidade de bolhas. Quanto maior a quantidade de bolhas, melhor é o espumante. Quanto mais persistente, quanto menor for a bolha, quanto maior a quantidade, melhor é o espumante. Então, a proposta dessa borbulha é provocar aquela sensação cremosa. Inclusive na França, todo mundo confunde, né? Fábio, é champanhe ou é espumante? Gente, champanhe é um espumante. Prosecco é um espumante. Cava da Espanha é um espumante. Né? O Brasil, inclusive, vem se destacando, vem crescendo muito, vem sendo reconhecido internacionalmente pela qualidade dos espumantes que estão sendo produzidos aqui. O Brasil está produzindo espumantes fantásticos, batendo aí espumantes do mundo inteiro. Muito bem, mas champanhe, somente espumantes produzidos na região de Champagne, na França. Isso são as denominações de origem. Isso porque existe uma legislação que protege, diz que aquela característica para aquele espumante você só encontra naquela região. Champagne, próximo de Reims, a 100 km de Paris, na França. Muito bem. Então você tem um vinho de qualidade e você tem uma borbulha de qualidade. A borbulha vai te provocar aquela cremosidade, como se você estivesse mastigando. Então, na França,
Se é produzido na região de Champagne, pode ser chamado de Champagne. Na própria França, se não é produzido na região de Champagne, é conhecido como Cremant ou Mousseux, de mousse. Então a finalidade é dar aquela cremosidade ou um mousse, como se você estivesse mastigando o vinho. Aquilo dá leveza àquela bebida. Então você tem uma bebida de boa acidez e você tem uma cremosidade que também vai associar com a acidez e vai provocar aquela refrescância. Curioso isso? Mais uma curiosidade em relação aos espumantes de boa qualidade. No pneu do seu carro, você vai lá calibrar, sabe quantas libras tem? Talvez, se você não tem medido muito a pressão do pneu, está entre 28 e 30 libras. Muito bem. No espumante de qualidade, sabe quantas libras tem dentro dessa garrafa aqui? Aproximadamente 90 libras tem dentro dessa garrafa. Então muitas pessoas falam sobre esse fundo côncavo aqui, ó, né, que é para colocar o dedo aqui, ó. Não, esse fundo côncavo não é para colocar o dedo. Esse fundo côncavo é para suportar a pressão que existe dentro dessa garrafa. Por quê? Porque se ela for uma superfície lisa, quando eu bater aqui em cima, estoura o fundo da garrafa. Por isso que ela tem essa concavidade, para suportar a pressão que existe dentro da garrafa. Beleza? 2 métodos para se produzir o espumante, além do gaseificado, de qualidade. Existe um método Charmat e o método Champenoise. O método Charmat é quando a segunda fermentação, que transforma o açúcar em gás carbônico, acontece dentro dos tanques de aço inox. É um processo que acontece dentro daqueles silos e aí esse líquido vai ser transportado depois para a garrafa. Isso vai perder um pouco dessa cremosidade, mas vai ser bem melhor a qualidade do que o espumante gaseificado. E existe um método tradicional, ou o método Champenoise, que foi batizado por Dom Perignon, um monge, né, que descobriu que ele deixou algumas leveduras aqui dentro da garrafa e isso aconteceu a segunda fermentação e deu uma pressão altíssima, fazendo uma cremosidade muito intensa, né, um maior número de bolhas e uma persistência muito mais duradoura. Então, quando você compra uma champanhe, por exemplo, e vários espumantes de alta qualidade, provavelmente você vai ler no rótulo que ele é feito pelo método tradicional ou método Champenoise, onde a segunda fermentação, que transforma aquele mesmo açúcar que antes era transformado em gás carbônico, em álcool para se fazer o vinho, você vai transformar o açúcar em gás carbônico, você vai ter um perlage muito mais persistente, com muito mais quantidade e muito maior quantidade. Muito bem, esses são os tipos de vinhos. E aqui eu quero apresentar também essa ferramenta que muitos de vocês já devem conhecer. Para quem não conhece, isso aqui é um decanter. Quando você deve utilizar essa ferramenta aqui? O decanter ele tem duas finalidades. A primeira, da própria palavra, decantar. O que é decantar? É você separar o sólido do líquido. Alguns vinhos de guarda, aqueles vinhos que têm potencial de guarda, 8, 10, 15, 20, 30 anos, com o passar do tempo, eles criam alguns sedimentos, as famosas borras, né? E é uva, aquilo nada mais é do que uva, sedimentou e virou a parte sólida. Só que às vezes pode provocar algum desagrado, algum desconforto na hora de tomar o vinho. Então o decanter vem para essa primeira finalidade, que é decantar, ou seja, você transpassa o líquido da garrafa, ambos aqui em 45 graus, o ideal é que você tenha uma luz para você observar através do vidro da garrafa aonde está essa borra e transpassando o líquido bem lentamente para você não jogar essa parte sólida do decanter, senão você vai perder a finalidade dele, e transpassar aqui gradativamente, bem devagar, até você, quando você perceber que está acabando o líquido, aquela borra está lá embaixo, você interrompe o serviço, descarta aquele restinho e serve o vinho pelo decanter. Essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade, ele tem a função de aerar o vinho, ou seja, respirar o vinho. Os vinhos que quando estão ainda muito jovens, eles estão extremamente alcoólicos. É muito comum você pegar um vinho jovem e trazer aqui e você sentir aquela ardência de álcool no nariz. Ou quando você tomar, ainda assim queimar parte do álcool. O álcool, ele volatiza, ele evapora em contato com o ar. E se você quer acelerar esse processo e também com a microoxigenação, o mesmo vinho que de repente tem um grande potencial de guarda, mas ele ainda está muito jovem para ser aberto, quando você despeja o vinho aqui dentro e faz um agito, e faz uma microoxigenação nessa bebida, você antecipa, você melhora
o vinho para ser consumido. Quanto mais oxigênio você tem para esse vinho ter um potencial de guarda muito grande, esse vinho fica mais gostoso, fica mais fácil para ser tomado. Guardou as dicas? Decanter, espumante, falamos do que é vinho branco, rosé e tinto. Vamos agora para mais um comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Programa Na Trilha do Vinho. Brinde essa aventura. A dica de café de hoje é a seguinte: a temperatura da água na hora que você estiver fervendo não pode ultrapassar 90 graus. Sabe por quê? Porque quando ela ultrapassa 90 graus, ela começa a eliminar praticamente todo o oxigênio que tem dentro dela. E isso vai ressaltar a acidez do seu café. Então, na hora que entrar em processo de ebulição, que já está próximo a 100 graus, que é a temperatura que a água entra em ebulição, desliga, não deixa ela lá no fogo, senão você vai comprometer a qualidade do seu café. Café Mantissa, um café doce por natureza. Na Trilha do Café, oferecimento Café Mantissa, um café naturalmente doce. Amigos da trilha, hoje nós não vamos ter o quadro Na Trilha do Chefe, porque nós vamos continuar com as nossas dicas, né, como nesse mini curso de vinhos que a gente está dando hoje. Nós acabamos de falar então do uso do decanter. Quero falar um pouquinho agora sobre a temperatura do serviço dos vinhos. Como na dica do vinho branco, temperatura média de 6, 8 e 10 graus, mais ou menos para o vinho branco. Rosé pode ser um pouquinho mais, 10 a 12 graus mais ou menos. Já o vinho tinto, você vai servir na temperatura de 16, 18, 20 graus. Para isso você pode armazenar seus vinhos numa adega. Né? Qual a temperatura, se você comprar aquela adega eletrônica, para você armazenar tanto o vinho branco quanto o vinho tinto? Coloca a sua adega para calcular ali, para ela ligar e desligar. Ela desliga com 12 graus e liga com 16. Assim você pode deixar tanto o vinho branco quanto o vinho tinto, né, na temperatura que fica fácil para você acabar de chegar a temperatura no branco até 6, 8 graus. E rapidamente você tira lá da adega, ele vai chegar na temperatura de 16 a 18 graus, que é o vinho tinto. Vai estar na adega de 12 a 16, tira o dele, ele vai chambrear, ele vai elevar a temperatura e vai chegar na sua temperatura de consumo. Esse aqui é o saca-rolha para você abrir a garrafa. Tem dúvidas como abrir uma garrafa de vinho? Confira então esse vídeo que a gente recebeu da vinícola Conchitouro para você ter algumas dicas de como abrir a sua garrafa de vinho.
Muito bacana esse vídeo, né? Tirou as dúvidas como é que abre a sua garrafa de vinho? Qualquer coisa também, mande pra gente o e-mail programa@natrilhadovinho.com.br. Quero passar só as últimas considerações aqui para você, tá? As últimas considerações. Jamais coloque pedra de gelo na tua taça de vinho. Jamais. Também não deixe as suas garrafas de vinhos muito tempo guardadas na geladeira. É o hábito, às vezes a pessoa compra o vinho, coloca na geladeira e esquece lá. Com o passar do tempo, pode criar alguns cristais ali por dentro da garrafa, são fungos que podem se desenvolver e podem comprometer a qualidade do seu vinho também. Oscilação de luz, né? Você deixar num espaço onde tem muita luminosidade, luz solar ou luminosidade de lâmpadas mesmo, a luz pode interferir. E oscilação de temperatura. Às vezes você guarda o vinho, por exemplo, numa prateleira na cozinha, por exemplo. E lá você tem o calor da cozinha, depois tem o frio, o vento, depois teria o calor da cozinha. Com certeza essa alteração de temperatura vai comprometer a qualidade do seu vinho. Guardar a garrafa de rolha de cortiça sempre na posição horizontal, sempre deitada, para que o líquido fique em contato com a rolha e você sempre tenha a pressão da cortiça para evitar que entre o ar, o oxigênio, que vai acabar oxidando o seu vinho. Gostou do programa de hoje? Gostou das dicas? programa@natrilhadovinho.com.br. Te vejo daqui 4 programas, quando a gente volta, sempre um programa por mês, dando dicas de vinhos. Assim a gente termina mais um programa. Na Trilha do Vinho, brinde essa aventura.